Boa tarde, meus meninos do primeiro ano. Vamos a uma aula de redação. Mais uma, né? Vocês têm assistido às outras? Tô de olho, hein? Tô sabendo quantos estão acessando, quem que já entrou no meu canal. Vocês têm que ficar atentos, meninos. Acompanhem as aulas do seu tio. Nós fizemos um trabalho em classe, vocês me entregaram em classe, eu fiz a correção de algumas introduções. Eu ensinei como se fazia uma introdução numa dissertação argumentativa e vocês produziram para mim e eu fiz a correção. A maioria fez direitinho, corretamente, muito bem feitinha. Porque é muito simples. A introdução ela vai exigir 3 citações. Você vai citar qual é o tema para você mostrar para o corretor que você sabe muito bem sobre o que você está falando. Qual é a tese, isto é, qual o ponto de vista que você vai defender na sua dissertação, e você vai citar 2 argumentos que são os mais cabíveis para você defender ali na sua dissertação. Alguns exemplos. Olha que perfeição que tá isso aqui. Que belezinha. Ó, eu pedi para vocês falarem sobre esse tema difícil, né? A nomofobia, que é a fobia que as pessoas têm de ficar sem os celulares, sem os aparelhos móveis de comunicação em rede e tal. E a fobia que isso dá quando você fica sem. Olha que belezinha de introdução. O transtorno do século, nomofobia, é uma sensação de angústia, de estar sozinho fora da rede. Desse modo, esse transtorno provavelmente interfere muitas vezes na vida, nos costumes e hábitos de cada um. Por isso, os indivíduos devem ser orientados sobre o limite entre o público e privado e reconhecer o lado bom e ruim da internet. Oh, perfeição! Vontade de dizer o nome. Depois, quando a gente estiver em classe, eu vou dizer para vocês quem escreveu essa belezura aqui. O mais importante que o seu tio precisa ver na introdução, mais do que o tema e do que 2 argumentos que precisam ser citados. A tese, qual é o seu ponto de vista? E olha a belezura do ponto de vista dessa redação. Os indivíduos devem ser orientados sobre o limite entre o público e o privado. Esse é o ponto de vista. Oriente-se os indivíduos que usam celular. Não é só jovem, não. Os velhos também. Todo mundo está usando de forma errada. É preciso uma orientação para isso. E claro que o desenvolvimento da dissertação vai ser perfeito, porque ela colocou, a redação colocou a tese perfeita, o ponto de vista que vai ser defendido da melhor maneira possível, certamente. Vamos ler mais um? A gente falou sobre a demarcação das terras indígenas no Brasil. Olha que bonitinho. Atualmente no Brasil, a demarcação de terras indígenas tem gerado polêmicas. E para que isso chegue ao fim, é necessário uma solução. É preciso manter as reservas indígenas como na Constituição. Proposta sustentada por argumentos legais e sociais. Licença, hein? E olha a tese. É necessário uma solução. É preciso manter as reservas indígenas como na Constituição. Esse é o ponto de vista que a redação vai defender, vai desenvolver através de argumentos. Tem que se manter as terras dos índios para os índios, como diz a Constituição de 1988. Espetáculo de introdução. Vamos ver outra, fantástica. A gente falou sobre o tema mobilidade urbana. Olha que belezinha. Atualmente notamos que a mobilidade urbana é um dos maiores problemas nas cidades brasileiras, pela falta de disponibilidade de transportes públicos adequados para toda a população. Portanto, necessitando de melhorias nos aspectos sociais e econômicos. Pegaram a tese? Necessita-se melhorias do transporte público. Então, o ponto de vista com relação à mobilidade urbana é: tá ruim, precisa melhorar. Tese fantástica, o desenvolvimento da dissertação será fantástico. Vamos ao próximo. Olha que belezinha. Vontade de dizer o nome. Vontade de dizer o nome do aluno. Vamos lá. A gente falou, de novo, sobre nomofobia. Em primeiro lugar,
Mencionemos a tecnologia e a dependência que o ser humano criou sobre ela, chegando assim até nós a nomofobia, o pânico pela ausência do celular, sendo este um aspecto que deveria ser estimulado de maneira mais saudável e pensando no bem da população, sendo assim um assunto de cunho social e educacional. Pegaram a tese? Estimulando de maneira mais saudável e pensando no bem da população. É um aspecto grave do uso do celular, é essa fobia que a gente tem de ficar sem ele. Então é preciso estimular de maneira mais saudável o uso dos celulares. Fantástico. E o outro tema que nós falamos são as enchentes, as inundações que nós tivemos nas grandes cidades e que temos constantemente nas grandes cidades brasileiras. Olha que belezinha. As enchentes são problemas causados principalmente por fenômenos naturais, mas o ser humano pode contribuir muito também e com atitudes como mau uso do espaço urbano, jogando lixo no chão. Dessa maneira, as pessoas devem pensar mais em suas atitudes e o governo deve ajudar para haver limpeza, evitando assim as enchentes nas cidades. Pegaram a tese? As pessoas devem pensar mais em suas atitudes e o governo deve ajudar para as melhorias. Tese fantástica. Então, ela colocou os fatos, o que se acontece, né? Nós temos as questões climáticas, naturais, e nós temos o homem interferindo na natureza e provocando grandes enchentes e grandes estragos nas cidades. Então, é preciso haver mudança. A população tem que mudar e o governo tem que mudar. Esse é o ponto de vista, essa é a tese, muito bem desenvolvida. Agora tem alguns mocinhos, algumas mocinhas que têm feito equivocado, seu tio vai dizer por quê. Olha esse aqui sobre nomofobia. Hoje em dia, a tecnologia está muito avançada e foi criada para poder auxiliar as pessoas, mas está prejudicando, pois as pessoas usam em excesso. Pegaram? Pegaram que não tem tese, que não tem ponto de vista? Há apenas fatos. Nós temos a tecnologia é avançada, ela foi criada para auxiliar as pessoas, mas está prejudicando as pessoas. Pegaram? São fatos. Não há um ponto de vista. O ponto de vista você tem que perguntar assim, tudo bem, esses são os fatos que eu tenho. Agora, o que eu penso sobre eles? Isso é a tese. O que você pensa sobre o tema? Então não basta você colocar fatos, você precisa colocar o seu ponto de vista. Os fatos são muito conhecidos por nós, mas eu quero saber o que você vai defender como um ponto de vista na sua dissertação, tá bom? Vamos ver um outro exemplo que não deu certo. Olha, hoje em dia há um assunto que está muito polêmico, que é o da demarcação das terras indígenas. Muitas pessoas afirmam que o número de terras que os índios possuem é muito alto quando se compara com o número de indígenas. Pegaram? Fatos. Nós temos terras indígenas, essas terras são grandes, há poucos índios. E o que é que você pensa a respeito disso? Você não colocou. Apenas fatos. Isso nós sabemos. Isso o texto traz. Isso está óbvio. Agora, o que você pensa a respeito disso? Você acha que realmente tem que cortar, tem que diminuir a quantidade de terra para os índios, porque são poucos índios? Ou você acha que não, tem que se manter como na Constituição, como foi o caso da outra redação? Tem que especificar para o seu tio, tá bom? Veja um outro aqui, ó. Com o passar do tempo, a nomofobia está se tornando comum por causa da tecnologia. Essa ferramenta está nos prejudicando em alguns aspectos. É meio óbvio, né? Porque nomofobia é uma fobia, é um problema mental grave. Então, está nos prejudicando. Agora, o que você pensa a respeito disso? O que deve ser feito para que não nos prejudique? Tese é isso. O que você pensa a respeito do tema, a respeito dos fatos. É um questionamento que lhe foi colocado. Nomofobia é uma fobia, é uma doença mental, é um problema grave. O que você pensa a respeito disso? Isso é sua tese. Veja um outro aqui que também não deu certo. Olha, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, existiam 3 milhões e meio de índios. Hoje estima-se que restam pouco mais de 200 mil.
com 305 etnias diferentes e 180 línguas distintas. Mas uma questão ainda tem que ser resolvida. Tem que ser resolvida com esses povos, que é a demarcação legal das reservas indígenas. Ok? Fatos, números. Nós temos um problema, sim, a demarcação das terras indígenas. Nós temos algumas etnias, nós temos muitas línguas, nós temos 200 mil índios, havia 3 milhões e meio. Fatos. O que você pensa a respeito disso? O que fazer hoje com essa demarcação das terras indígenas, compreendeu? Então é preciso pensar certinho, como seu tio ensinou. É preciso que você tenha sempre um ponto de vista, senão você não vai ter uma dissertação. A dissertação, ela exige que você tenha a defesa para um ponto de vista. É lhe dado um tema do cotidiano, e você tem que dizer o que você pensa a respeito dele. Claro, com argumentos concretos. Argumentos numéricos, argumentos de autoridade, de exemplificação, argumentos históricos. Mas é preciso que você me diga o que você pensa a respeito. Sem tese, nós não temos uma dissertação. Pegaram um jeitinho? Gravem isso. O seu tio vai precisar que vocês entreguem as redações. Eu já pedi 4, fizeram. Vão ter que fazer, tá bem? Seu tio está indo por ordem. Eu estou pedindo para que os alunos de cada classe me mandem os textos digitados, porque o seu tio está trabalhando apenas com celular. O meu notebook quebrou, não está comigo, eu estou com celular apenas e estou em quarentena já faz um mês. Então eu preciso que vocês tenham essa compreensão. Eu vou fazer o trabalho sempre pelo celular, será postado no Plural, que é onde nós estamos trabalhando, e eu quero ver as redações de vocês. Só que eu não posso receber tudo de uma vez. Então eu estou recebendo primeiro os dos meninos do 3º ano, que são 4 redações para eles. Depois eu quero receber dos meninos do 1º, depois dos meninos do 2º. Nós vamos fazer isso com ordem, tá legal? E nós estamos desenvolvendo 4 temas. Vocês precisam assistir às aulas que estão no YouTube. O meu canal é Fábio A. Entrem lá. Mas eu estou colocando para vocês no grupo de WhatsApp os vídeos gravados. Esse aqui, inclusive, daqui a pouco está lá no WhatsApp. Vocês vejam. E vai ter também no Plural. Eu quero falar um pouquinho sobre as redações que vocês têm que fazer. Vocês têm que assistir os vídeos pequenos. Lá eu trabalho muito. Então você vai fazer o quê? O primeiro é sobre a mulher no futebol. Era para você pesquisar, pesquise e produza para mim uma dissertação, fazendo sempre essa introdução com uma tese muito bacana e faça a defesa. Na aula 4, vocês me desculpem, a aula 3 ou aula 4 que está no YouTube, explica perfeitamente como fazer a dissertação. Assista de novo essa aula e produza o texto para o seu tio. Tá com dúvida? Gente, manda um WhatsApp para mim, tá bom? Eu tenho um grupo chamado Liceu Responsa e tem os meninos que são responsáveis pela classe para entrar em contato comigo. E no caso de vocês, a Fernanda, o Guilherme e o Hugo. Peçam para esses meninos entrarem em contato comigo e fazerem as perguntas. Vocês também podem fazer diretamente pelas minhas redes sociais. Vocês sabem que eu estou lá no Facebook, que eu estou lá no Instagram, que eu estou lá no Messenger. Manda recado pro seu tio, tá bem? Qualquer dúvida, a qualquer hora. Basta escrever a sua dúvida. Assim que eu vir, eu respondo, tá legal? Esse da mulher no futebol vocês façam. Depois vai ter aquele dos signos, estão lembrados? Eu pedi para que vocês fizessem o tema em casa e vocês fizessem um signo verbal, quer dizer, uma crônica, conta uma história para mim de como é estar em casa, em quarentena. O não verbal, que você vai ter que fazer 3 fotos de como é estar em casa nesse tempo de quarentena. E o sincrético, que a gente mistura o verbal e o não verbal. Então você vai fazer um desenho, você vai fazer uma charge, produza. E a redação número 3 é sobre o desperdício de alimentos no Brasil. Uma dissertação comum, introdução, desenvolvimento, conclusão. De novo, vai na aula 3 ou 4 que tem as explicações perfeitas de como você deve fazer a dissertação. E a 4 é a Escola do Futuro. É a última aula que seu tio gravou antes desta e eu falo o que eu espero desta dissertação, de como você deve fazê-la. Daqui a pouco, nesta semana que a gente está agora, os meninos do 3º têm ela inteira para irem me mandando redações. Alguns já estão me mandando, já estou dando nota.
Na outra semana eu quero do primeiro ano as 4 dissertações. Desculpa, as 4 redações para eu corrigir. Deixa no jeito que eu vou querer, tá bom? Então, para a semana que vem, vocês vão ter alguns probleminhas, isto é, me entregar as redações e na aula de literatura que eu vou fazer daqui a pouquinho, você vai me dar o trabalho do livro que eu pedi lá em fevereiro, tá bem? E disse que cobraria em abril, e eu vou cobrar para a semana que vem. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, produzam as dissertações para a semana que vem. A mulher no futebol, os signos verbal, não verbal, sincrético, desperdício de alimentos no Brasil e a escola do futuro. Parabéns pelos textos que vocês fizeram com as introduções e eu quero ver textos cada vez melhores. Peçam ajuda para o seu tio, peçam ajuda para os seus pais que devem estar em casa com vocês, devem estar mesmo em casa. E vocês têm que ter o horário de estudo. Estudem e produzam os trabalhos que nós estamos pedindo para vocês, nós professores. Os meus eu disse, sem pressão e sem pressa, mas já era para estar fazendo. Agora, um pouquinho de pressão e um pouquinho de pressa, tá bem? Um grande beijo e a gente se vê na próxima aula.